Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online. Infelizmente, gente, tá sendo difícil aqui pra mim dizer pra vocês que os vídeos estão indo ao ar todas as sextas-feiras, que foi o dia que eu planejei postar as aulas do curso de maquiagem, mas pra mim tá, nessa situação que a gente tá vivendo agora, tá um pouquinho complicado. Se eu estivesse em casa, a gente estaria bem mais fácil, porque em casa a gente faz a nossa rotina, a gente tem o nosso cantinho, tem tudo lá certinho, a filha tá no horário de escola e tal. E nessa situação, nesse momento que a gente tá vivendo agora, pra mim tá difícil eu ter uma rotina, porque eu não tenho lugar pra trabalhar. O lugar que eu gravo aqui é o lugar onde a Belinha dorme, então eu já costumo gravar de manhã, muda um pouco a minha rotina, porque eu sou obrigada a gravar tarde e tal, todas essas coisas, além de também não ter tudo aqui que eu preciso. Inclusive a aula de hoje vai ser sobre sobrancelhas, e tem produtinhos que eu queria mostrar pra vocês que não tá aqui comigo. Eu ainda não tenho data específica pra ir embora, tá, gente? Não tenho, não consegui resolver o meu problema com a TAM. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe, porque eu conto tudo pra vocês por lá. Então eu tô vivendo aqui um dia de cada vez, entre aspas, presa aqui no Brasil. Tô junto com a minha família, gente, com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, tá todo mundo aqui, com a minha filha. Só que meu marido tá longe e eu também não tô em casa. Então eu tenho certeza que essa parte aí vocês entendem também, tá? Mas mesmo diante de tudo isso eu não vou desistir. Vou seguir com as nossas aulas aqui. E na última aula eu falei pra vocês que essa aula seria exclusivamente sobre sobrancelha, tá? Por que que eu não falei sobre sobrancelha antes no canal, gente? Porque tem gente que gosta de corrigir a sobrancelha antes de fazer a maquiagem, tem gente que gosta de corrigir a sobrancelha depois de fazer a maquiagem. Então eu preferi ensinar toda a parte de pele pra vocês primeiro, pra depois entrar no assunto de sobrancelha e mostrar os dois jeitos pra vocês, mostrar as duas formas, que é o que a gente vai fazer hoje, corrigir a sobrancelha antes da maquiagem e depois da maquiagem, tá? Pra vocês verem a diferença, pra vocês verem qual forma vocês se adaptam melhor. Mas o fato de eu ter deixado a sobrancelha por último, quase último, né? Porque tem alguns assuntos pendentes aí com vocês ainda a respeito de pele, mas digamos que esse vai ser um dos últimos assuntos antes da gente entrar no módulo olhos, tá? Eu acredito já que na aula que vem a gente já começa aí a falar de olhos com vocês. Vamos ver até onde a gente vai hoje, tá? Então, gente, eu comecei a aula aqui de cara limpa. E por que que eu comecei ela de cara limpa, gente? Porque, como eu falei pra vocês, tem gente que corrige a sobrancelha antes e tem gente que corrige a sobrancelha depois. Então eu queria mostrar essa diferença aí pra vocês, sendo que um lado eu vou corrigir antes de fazer a maquiagem e o outro lado eu vou corrigir depois de fazer a maquiagem, e vou mostrando pra vocês aí o processo, tá? Uma coisa muito importante pra lembrar pra vocês, gente, nós não somos simétricos. Eu já falei isso pra vocês em outras aulas, mas acho que vale lembrar, porque esse negócio de que um delineado tem que ficar exatamente igual ao do outro lado, lembrando que os nossos olhos não são simétricos, as nossas sobrancelhas não são simétricas, o nosso lado do rosto não é simétrico. Até falei pra vocês na hora de corrigir, ó, eu acho que talvez vocês não consigam ver, mas eu consigo ver direitinho que esse meu lado é um pouco mais afundadinho, um pouco viradinho pra lá. Então a gente tem que tomar esse certo tipo de cuidado na hora de fazer a nossa maquiagem. E no caso da sobrancelha, gente, é a mesma coisa. Essa minha sobrancelha aqui do lado de cá, ela é um pouquinho mais arqueada que essa do lado de cá. Se vocês olharem bem pra minha pálpebra, vocês vão ver que essa pálpebra aqui, ela chega a ser até mais caidinha do que essa daqui. Então essa daqui, assim, ela é mais levantadinha que essa daqui. E essa daqui, além dela não ser tão levantada, ela ainda tem um triângulozinho aqui em cima, ó, uma falhazinha que deixa ela diferente do outro lado, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso também. Na maioria das vezes dá pra gente consertar, dá pra gente disfarçar bem, mas se não der também, gente, desencana com isso, porque ninguém é simétrico, e se você ficar exatamente simétrica, você vai ficar com uma cara de boneca e não vai ficar completamente normal. Então levem isso em consideração também, tá? A segunda coisa que eu queria que vocês levassem em consideração é que nós somos maquiadores, nós não somos designer de sobrancelha. Então ninguém aqui é obrigado a saber fazer a sobrancelha, como Moá aqui, por exemplo, entendeu? Eu não sei fazer a sobrancelha, eu não sou designer de sobrancelha. Então geralmente o que eu faço quando eu quero arrumar aqui a minha sobrancelha, principalmente nesse período de pandemia, na verdade faz muito tempo que ninguém mexe na minha sobrancelha, como eu sempre arrumo a minha sobrancelha, como eu sempre acabo dando um jeitinho nela, com a pastinha, com os produtinhos certos de sobrancelha, então eu acabo nem ligando muito pra isso, se ela vai ficar torta ou não, mas
vai de você, tá? E tem as pessoas que gostam de solucionar o problema, que é o que eu gostaria de fazer também, mas até hoje eu não fiz. Não sei por que que eu não fiz, nunca deu certo. Eu queria fazer aqui no Brasil, que claro que é mais barato. Mas tem as pessoas que têm a micropigmentação, entendeu? Porque com a micropigmentação, ela corrige todas essas falhinhas aqui que a gente tem na sobrancelha. Mas tem gente que não pode fazer e tem gente que nunca fez, como eu nunca fiz a minha sobrancelha. Ela é assim mesmo. Na verdade, ela tá mais fina do que a natureza dela, porque eu já tenho uma sobrancelha bem cheinha e bem peludinha, gente. Tô penteando ela aqui pra vocês verem. E vocês vão ver que se eu aproximar bem pertinho aqui pra vocês, que ela não é perfeita, que ela é cheia de falhinhas, ainda mais eu que aparo os pelos da sobrancelha, gente. O que que eu faço? Eu penteio ela assim, ó, toda aqui pra cima, depois eu venho com a tesourinha e aí eu aparo toda a sobra e depois eu faço a mesma coisa aqui pra baixo, ó. Tá vendo esses pelinhos que ficam caídos aqui? Então eu também faço isso, tá certo? Não sei, sinceramente eu não sei. Como eu falei pra vocês, essa parte não é comigo, eu não sou designer de sobrancelha. Mas na hora de me maquiar isso facilita muito, porque eu consigo deixar a sobrancelha assim, digamos que mais contornadinha, tá? Então eu acabo não me importando mesmo se ela ficou torta ou não. Não é o certo, mas eu tô falando do meu caso, da minha experiência pra vocês. Agora vamos pra aqui pra parte da correção. Gente, eu, Sandra, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a maquiagem, embora vocês vão perceber daqui a pouquinho que mesmo que a gente faça a sobrancelha antes da maquiagem, que depois a gente tem que dar aquela retocadinha, eu sempre acho mais fácil fazer a sobrancelha primeiro. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que ir por ordem de prioridade. Se você não for se maquiar, se você tiver um compromisso, não é o caso de agora, né, gente? Que a gente tá todo mundo aqui de quarentena em casa. Mas se for o caso daquele dia que você tem algum compromisso e que você não pode se maquiar, faça pelo menos a sobrancelha. Contorne a sobrancelha, porque isso já vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Então a minha prioridade na maquiagem é sobrancelha e corretivo. O resto a gente vai fazendo conforme o tempo e conforme a gente consegue fazer. Mas a sobrancelha pra mim é a prioridade na maquiagem, tá? Então eu vou começar a mostrar pra vocês como a gente corrige a sobrancelha antes de fazer a maquiagem e depois como a gente corrige a sobrancelha depois da maquiagem, quando a nossa pele tá feita, tá? Então esse lado aqui vai ser o lado que eu vou corrigir junto com vocês antes de se maquiar. Lembrando, gente, que eu já fiz todos os meus cuidados com a pele, tá? Então aqui a minha pele já tá lavada, ela já tá tonificada, ela já tá hidratada e inclusive eu já apliquei o creme aqui para a área dos olhos, tá certo? Existem várias formas da gente corrigir a sobrancelha, gente. Tem aquele lápis lá que é universal, que dizem que é universal, né? Mas eu acho que eu só tenho um lápis desse, assim, tipo desse sistema universal que acabou funcionando pra mim. Aí tem a outra forma que você pode corrigir com lápis normal, com uma canetinha assim específica para a sobrancelha, que é o que eu falei pra vocês que eu gostaria de ter aqui comigo, mas eu não trouxe. Eu vou pelo que eu trouxe, tá, gente? Eu trouxe a minha pastinha da Anastasia Beverly Hills. É uma pastinha importada e é uma pastinha cara. Eu não trouxe ela por causa disso, tá? Ela custa acho que cerca de 21 dólares. Eu trouxe ela porque ela tava no uso, gente. É uma coisa que eu precisava terminar. E eu considerei, quando eu vim aqui pro Brasil, que teriam lançamentos, que eu ia acabar recebendo, que eu teria esses produtinhos aqui comigo, tá? E que eu ia ficar uma semaninha fora só. Eu vim pra ficar uma semana, gente. Então, eu trouxe um produto em pastinha, que acabou sendo essa, que tá aqui bem velhinha, eu preciso acabar com ela, mas existem várias nacionais boas, que eu indico bastante. Da Vizela, a Vizela lançou uma também maravilhosa, que eu amo, que eu poderia ter trazido junto, inclusive, mas eu não trouxe. Eu trouxe só o dozinho, assim, de pó, e trouxe uma em pastinha, que é a que eu uso. Mas nada te impede de usar a caneta também, mas as que eu mais gosto são esse estilo, a pastinha e o pozinho. Qual que é a diferença da pastinha e do pozinho, gente? A diferença é que a pastinha você consegue deixar uma coisa mais desenhadinha, você consegue visualizar mais aquilo que você tá fazendo. No entanto, a sua sobrancelha ela já fica mais marcada. Você vai conseguir ver o desenho dela, que é a forma que eu vou trabalhar aqui com vocês pra vocês verem, né? Porque fica mais fácil de vocês enxergarem o desenho. Enquanto o dozinho ou a sombrinha em pó que vocês tiverem, ele já é uma coisa mais esfumaçadinha, a não ser que você utilize aquela pastinha que vem antes, às vezes até um creminho, gente. Muitas vezes eu quero fazer aquela coisa rápida, aí o que que eu faço? Na hora que eu tô aplicando meu creme pra área dos olhos, eu já molho até a sobrancelha junto aqui pra ela ficar assim mais umidazinha.
Daí eu venho direto com a sombrinha que eu vou usar pra corrigir e aproveito enquanto ela tá molhada aqui pra fazer a correção, tá? Então muitas vezes na pressa até isso eu faço. Mas no geral o pozinho ele deixa assim um acabamento um pouquinho mais natural. Falar pra vocês que existe diferença entre a sombra que a gente aplica na sobrancelha e a sombra que a gente aplica no olho, sinceramente, gente, na minha opinião, não tem. É a mesma sombra, são os mesmos ingredientes. O que acontece é que é mais prático a gente comprar o dozinho que é específico pra sobrancelha, pelo fato da cor certa já tá aqui. Porque se a gente for procurar numa paletinha de sombra, uma cor que dá na nossa sobrancelha, por mais marrons que tenham na paleta, a gente corre o risco de errar. Mas é possível? É possível. Eu conheço muitas pessoas que corrigem a sobrancelha com a própria sombrinha da paleta, tá? Então você pode fazer isso. Se na sua paletinha neutra você tiver vários tonzinhos de marrom e você tiver certeza que aquele tonzinho de marrom vai funcionar para sua sobrancelha, vai fundo, gente, vai fundo aí que não tem erro, entendeu? Então você pode usar ela. Mas a vantagem de você comprar assim é porque assim eu já tenho certeza que eu tô usando meu tom, que nem o da Vizela, acho que são 3 tons que tem, né? E esse que eu uso aqui é o 02. Então ele não é nem o mais escuro, tem um que é mais escuro do que esse e tem um que é mais claro, que é o 01. Então aqui eu tô tendo certeza que eu tô comprando um produto específico pra minha sobrancelha e com a minha cor, tá? Mas é uma questão mais de praticidade e eu gosto muito desse produto. Então eu vou começar aqui com vocês, gente, com a pastinha. A pastinha de sobrancelha, independente da marca que você comprar, ela seca, gente. Ela vai secar sempre. A minha aqui, ela tá numa texturazinha, tô pegando ela aqui com um pincelzinho, inclusive deixa eu falar do pincelzinho antes de sujar ele, gente. Esse aqui que eu tô usando aqui é o da Ruby Kiss. Ele é assim, ó, um lado dele ele tem esse chanfradinho aqui. E assim, uma dica, quanto mais fininho ele for aqui na ponta, quanto mais fininho, melhor, tá? Então, se ele for mais grossinho, você corre o risco de não conseguir tanta precisão. Mas quando ele é bem fininho assim, fica muito mais fácil de trabalhar. Então eu tenho um assim, eu tenho um piquetico da Sigma, que eu trouxe comigo também, que ele vende separadamente. Mas geralmente nos kits de pincéis já costumam vir. No entanto, nem sempre esse tipo de pincel aqui que vem nos kits de maquiagem, pra mim, são os melhores, tá? Os que eu tenho aqui comigo, que eu gosto bastante de trabalhar, ó, esse pititico aqui da Sigma, que ele veio até como um brindezinho em algumas dos kits que eles me mandaram, que ele também é bem fininho aqui na ponta. Na verdade são 3 da Sigma, esse aqui é de um outro kit meu da Sigma, um eu comprei aleatoriamente, esse aqui eu caguei ele, ó, ele tá tortinho. Ele já não dá mais pra trabalhar. Como é que eu vou consertar ele? Eu vou ter que molhar ele, aplicar alguma coisa durinha aqui, tipo algum gelzinho pra deixar ele mais durinho e deixar ele secar, descansar pra eu poder usar. Agora já esse outro tá inteirinho, é da mesma linha, né? Só que esse aqui já tá mais inteirinho. Tem um outro aqui, ó, que esse aqui é nacional, que ele é da Belly Angel, que ele não é tão fininho quanto o da Sigma, mas mesmo assim ele é bem fininho e eu gosto muito de trabalhar com ele, tá, gente? Pra mim ele também é essencial. E eu tenho esse aqui, que de todos que eu mostrei é o meu favorito. É mais favorito, inclusive, que o da Sigma, gente, que é o da Ruby Kiss. Esse aqui eu já comprei aqui no Brasil, enquanto eu tava aqui. Uma das vezes que eu fui na farmácia, eu vi na farmácia e eu acabei pegando. Quem fala bastante dele, inclusive, é a Jessica Make. E de todos, por que eu gostei mais dele? Porque ele tem essa pontinha aqui, ó, essa escovinha do outro lado, que serve justamente pra você ir ajeitando a sua sobrancelha conforme você for corrigindo ela, tá? Então essa pontinha aqui eu também acho muito importante. Então às vezes a gente compra um kit que não é muito caro e justamente esse pincel aqui ele não vem do jeito que ele precisa vir, que é fininho assim. Então eu aconselho a vocês, se vocês puderem, comprar um, caso do seu kit não seja bem fininho, comprar um separadamente pra vocês poderem usar, tá? Esse daqui eu me lembro que eu comprei esses dias, eu paguei R$14, eu comprei justamente por isso, eu queria a escovinha junto, né? Pra facilitar minha vida, pra facilitar meu trabalho, eu paguei R$14 na farmácia, da marca Ruby Kiss. Tá maravilhoso esse pincel. Agora vamos aqui pra aplicação. Eu vou começar a fazer a aplicação com a pastinha, tá, gente? Justamente pelo fato de eu ter falado aí pra vocês que a pastinha ela é mais precisa, né? Então ela vai marcar mais, vocês vão poder enxergar melhor. No entanto, gente, todas as pastinhas secam, tá? Todas secam. Eu peguei aqui um pouquinho, ó. A minha não tá tão seca, mas quando eu vou usar a pastinha, eu gosto dela um pouco mais molhadinha do que isso aqui. Então, pra isso que existe o diluidor de maquiagem. Eu sempre diluo ela, sempre
assim, a maioria das vezes que eu vou usar, vez sim, vez não, eu acabo pingando umas 2 gotinhas de diluidor de maquiagem aqui nela, justamente pra ela ficar mais molinha, tá? Mas cada um tem uma preferência, às vezes não quer a sobrancelha tão marcada, acaba não diluindo tanto, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês a diferença dela diluída aqui, ó. Aqui ela não tá diluída, mas ela ainda fica mais seca do que isso. Então ela sai assim, esse tanto que vocês estão vendo. Agora eu vou pegar um diluidor, vou pegar esse aqui, ó, da Deli Deli Makeup. Tem da Face Beautiful aqui também, acho que de diluidor eu só tô com esses dois aqui, dessas duas marcas. Como eu sempre uso da Face Beautiful, dessa vez eu vou usar esse daqui da Deli Deli, que é novo. Aí a gente já aproveita e até testa ele, tá? Então eu vou pingar aqui 2 gotinhas, é o suficiente, não mais do que isso, gente. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de diluir com o englote, tá? Aquele diluidor super famosinho, que diz que deixa a maquiagem à prova d'água e tal. Apesar dele realmente deixar a prova d'água e ser mais resistente, ele deixa a pastinha um pouquinho mais puxadinha, um pouquinho mais elástica, sabe? E seca mais rápido. Então o diluidor líquido eu acho que ele é mais prático, sabe? Essas 2 gotinhas que eu apliquei aqui, eu já espalhei aqui. E agora eu vou mostrar, não preciso apertar, não preciso fazer nada. Só aqui por cima e com o pincel mesmo eu vou pegar o que tá aqui por cima, ó. E quando ela tá diluída, ó, ela fica muito mais pigmentada, tá vendo, ó? Ó, olha a diferença daqui dela diluída pra quando eu peguei sem diluir. Então a maioria das vezes eu sempre diluo. Mas, gente, eu não gosto de pegar muito produto de uma vez. Por quê? Porque corre o risco da gente se empolgar aqui e marcar demais a nossa sobrancelha. Então agora eu vou pegar um espelhinho aqui, gente, e vou começar a mostrar pra vocês. Vou tentar ficar o próximo possível da câmera pra vocês poderem enxergar o que eu tô fazendo. Primeira coisa, a gente sempre começa pela parte de baixo, tá? Então, primeira coisa, escova toda, mesmo que ela fique meio assim desorganizadinha, escova toda a sua sobrancelha pra cima. Por que que a gente faz isso? Pra não ficar pelinho caído aqui embaixo na hora que a gente for aplicar o negócio. E não deixar a gente na dúvida se a gente tá fazendo certo, se a gente tá fazendo reto ou não. Então penteia aqui tudo pra cima pra te liberar aqui espaço, tá? Segunda coisa, a gente começa, a nossa sobrancelha ela começa mais ou menos daqui, ó. Vou tentar fazer olhando pra câmera, gente, apesar de eu não enxergar muito bem. É que eu quero ficar bem pertinho. Ela começa daqui, ó. Mais ou menos, ó. Tá vendo esse risquinho aqui que eu fiz? Então, é mais ou menos daqui que ela começa. Acho que eu passei só um tecozinho de nada do ponto. Mas é aqui, ó. Apesar daqui tem bem pouco pelinho, nessa parte aqui ter bem pouco pelinho, é mais ou menos daqui que a gente começa. Se você tiver com medo de usar muito produto, você pode, inclusive, principalmente se ele tiver recém-diluído, você pode pegar aqui uma quantidade diluída, você pode colocar aqui na mão, se você quiser, ó. E pegando daqui da sua própria mão pra você fazer. Então a primeira coisa que você faz é contornar, seguindo a sua linha. E geralmente, gente, que nem eu tô com a minha sobrancelha sem fazer. Então tem vários pelinhos aqui, ó, que não tá no lugar certo. Eu vou ignorar os pelinhos que estão no lugar errado. Principalmente esses aqui, ó, que estão sobrando aqui embaixo, que eu não tirei, que geralmente sou eu mesma que tiro, né? E aí eu vou começar a fazer um risco meio que contornando a minha sobrancelha, ó. Só contornando, ó. Ignorando os pelinhos que estão sobrando, ó. Se tiver alguma falhinha, eu ignoro a falhinha e continuo o meu risco. Qual que é a diferença de você fazer antes e depois? A diferença é justamente essa, ó. Eu dei uma borradinha aqui. Vocês estão vendo essa borradinha que eu dei? Se a minha maquiagem já tivesse feita, a probabilidade de eu corrigir isso aqui, de eu conseguir corrigir isso aqui, eu teria muito mais trabalho. Principalmente se a minha pastinha ela tiver recém-diluída, tá? Mas isso aqui vocês vão conseguir ver na hora de maquiar, tá? Primeira coisa, eu fiz esse risco aqui. E dei esse borrãozinho aqui que vocês estão vendo, que vai ser possível corrigir com um corretivo sem problema nenhum. Então essa é a primeira vantagem. Segunda eu vou falar já já. Aí a gente corrigiu a parte de dentro, gente, vamos pra parte de fora. A parte de fora a gente não começa aqui exatamente onde a gente começou a parte de cima. Porque se a gente fizer isso, além de ficar muito expressiva, ela também vai ficar muito artificial. Então, acho que até no comecinho, quando eu aprendi a fazer maquiagem, gente, eu também aprendi do jeito errado, tá? Mas o certo, ó, eu vou começar do jeito errado pra vocês verem. Se eu começar daqui, ó, exatamente do mesmo lugar onde eu comecei por baixo, e fazer esse risco aqui, ó, tô acompanhando a minha própria sobrancelha. Ó, na hora de fechar isso aqui, que era o que eu fazia antes, ó, tá vendo? Vai ficar aquela coisa extremamente artificial, vocês estão vendo isso? E a nossa sobrancelha não é assim.
ela tem aqui aquelas falhinhas aqui onde ela é bem mais coisadinha. Então, qual que é o jeito certo? O risco de cima a gente começa aqui, ó, um pouquinho pra lá, ó, tá vendo? Cerca de meio centímetro. Um pouquinho pra lá, começa daqui. E aí a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez embaixo, com uma diferença. A parte de cima, geralmente, é onde a gente corrige as falhinhas, tá? E é onde a gente arqueia a sobrancelha, se a gente quiser. Então, eu vou permanecer aqui errado justamente pra vocês continuarem achando esquisito. Se eu quiser, eu posso simplesmente contornar a minha sobrancelha com o próprio desenho dela, justamente onde ela tem pelinho, ó, que é aqui. Eu apenas até então só contornei a minha sobrancelha, tá? Ou então, se eu quiser, se for o meu desejo de arquear um pouco mais a minha sobrancelha, eu venho aqui, ó, bem nessa voltinha aqui, ó, bem nessa voltinha, e eu subo com ela um pouquinho. Isso se eu quiser fazer o arqueado, tá? Se eu não quiser fazer o arqueado, ok, sem problema nenhum. Nossa, Sandra, ficou muito esquisito. Nossa, você ficou até com cara de mal. Exatamente, gente, exatamente. Quando a gente faz a nossa sobrancelha antes e a gente fica com cara de mal e a gente erra, que foi o caso aqui meu, de eu ter errado, eu poderia ter acertado? Poderia. Mas eu quis fazer do jeito errado pra vocês verem que quando a gente faz a sobrancelha antes, qualquer cagada que a gente fizer, a gente pode consertar. Tá bom? E como que a gente faz isso? Com o nosso querido amigo pincelzinho de corretivo, ó. Tá vendo? Por isso que esse tipo de pincel aqui eu sempre indiquei pra vocês desde o começo do curso, lá na aula de materiais, porque os dois pincéis, eles quebram super galho. Eles são os dois pincéis de precisão que a gente tem na maquiagem mais importante, tá? Porque com um pincel de corretivo assim, a gente alcança cantinhos específicos, a gente consegue cortar o nosso cut aqui bonitinho. Então, sem esse pincel aqui, a nossa vida fica mais complicada. E sem esse pincel aqui pra gente corrigir a nossa sobrancelha, a nossa vida também fica complicada. Que ele serve não só pra corrigir a sobrancelha, como ele serve também pra você aplicar delineador. Então, são pincéis de precisão, são pincéis pra você fazer risco. Então, se você não tiver eles, vai ficar realmente mais difícil. Então, agora eu vou aqui com o meu corretivozinho, com a minha paletinha aqui de corretivo. Eu vou pegar aqui uma cor clara, não importa a cor que seja, mas eu sempre pego uma cor mais clara, porque esse corretivo aqui que eu vou usar pra corrigir essa parte aqui que eu errei, vai ser o mesmo corretivo que eu vou usar pra iluminar a minha pálpebra, pra deixar ela mais clara, pra receber a sombra, que eu andei falando isso pra vocês nas últimas aulas, tá? Então esse corretivo aqui, ó, é o que vai salvar a minha vida e é o que vai me dar mais precisão, ó. Onde eu tô indo com ele? Eu tô indo com ele lá bem rente à minha sobrancelha, contornando aquele risco que eu fiz e consertando as cagadinhas que eu fiz aqui antes, tá? Ó. Tá vendo, ó? O pincel de precisão não tem erro, gente. Até eu que tremo, e sou uma pessoa que treme, eu consigo fazer, ó, com a minha mão no ar. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então eu só venho aqui com cuidadinho, por ele já ser um pincelzinho de precisão, eu já consigo consertar aqui o traçado que eu errei, além de já dar uma levantada no meu olhar e deixar o corte bem certinho na parte de baixo. Ó, tá vendo? Só isso aqui que eu fiz já tirou aquele borrãozinho e já não me deixou tão expressiva. Lembrando que eu arqueei aqui a minha sobrancelha, tá? E lembrando que como eu contornei ela pelo lado de fora, ela tá parecendo mais grossa que esse lado aqui que eu não fiz. Acho que isso aí também tá visível pra vocês, né? E que ela também está mais arqueada porque eu arqueei. Mas vamos supor que eu não quero isso. Eu não quero esse arqueado, não quero ficar assim com a minha sobrancelha muito expressiva. Vocês viram como eu fiz, eu dei uma arqueadinha bem aqui nessa voltinha, tá? Que é onde eu tenho mais falhinha. Vamos supor que eu não queira fazer isso, que eu não queira ficar assim. Eu só fiz isso como exemplo, que era a minha sobrancelha assim, um pouco mais natural. Você até pode usar o corretivo pra fazer a parte de cima, tá, gente? Mas não use o corretivo mais claro como eu usei na parte de baixo. Eu, Sandra, geralmente faço isso na parte onde eu tô aplicando a base. Justamente por isso que eu indiquei pra vocês o pincel língua de gato, né? Porque na hora que a gente tá aplicando a base, pelo fato dele ter esse mesmo formatinho assim, ó, linguinha de gato, ele só é maior, na hora que eu tô aplicando a base aqui, eu já venho aqui corrigir. Mas vamos supor que eu não vou me maquiar e que eu vou fazer apenas a correção da sobrancelha. Então eu não vou usar essas duas cores aqui mais claras
Pelo contrário, eu vou nas mais escuras, que são mais ou menos da cor da minha pele, porque aqui em cima eu não preciso iluminar. Eu só preciso iluminar aqui essa parte de baixo, tá? Então eu fiz até uma misturinha aqui desses dois corretivos. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, só que assim, com uma diferença. Aqui embaixo eu corrigi assim, ó, tá vendo? Aqui em cima eu já vou corrigir assim, ó, meio que pintando, como se eu estivesse fazendo umas bordinhas de parede aqui, ó, tá vendo? E aí, ó, eu vou contornar em cima também. Ó, viu? Eu tô passando bem devagarzinho o pincel. E aí eu vou tirar o arqueado que eu fiz. Vou corrigir, do mesmo jeito que eu corrigi embaixo, eu vou corrigir em cima esse arqueado, ó. Vou dar uma apagadinha nele, deixar minha sobrancelha mais fininha, ó. E pronto, vocês vão ver que apesar dela ainda tá um pouquinho mais grossa que a sobrancelha do outro lado, ela já tá com um formato bem melhorzinho, certo? E aí essa parte de cima, que a gente corrigiu ela com a base ou com o corretivo da tonalidade da nossa pele, a única coisa que a gente tem que fazer é pegar a esponjinha aqui, ó, e dar uma esfumadinha nela. Tá vendo isso? E essa que a gente aplicou aqui embaixo, se a gente não for fazer maquiagem, gente, a gente só tem que vir aqui e fazer a mesma coisa. Eu tô com uma esponjinha, ó, eu usei tô usando essa esponjinha desde que eu cheguei aqui no Brasil, ó. Ela tem esse cortezinho, ela é pequenininha, ela tem esse cortezinho aqui, ó. Então já fica mais fácil de você alcançar lá e esfumar também, tá? Então, o que que eu fiz aqui na minha sobrancelha, gente? Eu fiz um risco em cima e eu fiz um risco embaixo, certo? Mas a gente tem que considerar que eu, Sandra, eu tenho bastante pelinhos na minha sobrancelha. Bem, na verdade, é que a minha sobrancelha ela é mais ou menos dessa grossura mesmo, tá? É que eu tiro muito, eu passo a navalha aqui em cima pra tirar aqueles pelinhos extras. Eu tiro um pouco aqui embaixo também da grossura dela, mas a bem da verdade é que ela é mais ou menos nessa grossura que vocês estão vendo. Mas ela só ficou nessa grossura porque eu contornei por fora, tá? Se você não quiser que ela fique nessa grossura, você pode contornar pelo lado de dentro também. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também, gente, não precisa se desesperar se no caso de na hora você aplicar o corretivo pra consertar, você cagar de novo o traço que você fez. Cagou lá o traço, pega mais um tiquico de pastinha ou sombra que você for usar, vem aqui de novo lá, ó, e vai tentando corrigir. Borrou de novo embaixo, volta com o corretivo. É uma questão de treino, uma hora vocês vão conseguir e ela vai ficar aqui certinha, tá? No meu caso, Sandra, eu vou considerar que eu já tenho bastante pelinhos, apesar desse lado tá parecendo mais fina, já tenho bastante pelinhos, então não necessita muito de eu vir com mais produto. Tô limpando aqui o pincel na minha mão mesmo, gente, pra tirar o excesso de produto, que tem bastante ainda, ó. Quanto mais eu esfrego, mais produto que sai, tá vendo? Com mais produto pra preencher essa parte aqui, no meu caso, tá? Mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui, que geralmente eu faço isso com pó, geralmente eu venho com essa parte mais clarinha aqui do pó, mais clarinha, ainda só com um pouquinho mesmo, e aqui, ó, dessa linhazinha que a gente construiu aqui embaixo, que eu mostrei pra vocês no começo, eu vou desenhando os fiozinhos aqui, ó, pra esfumar essa parte de dentro, ó. Tá vendo? Porque ela não pode ficar totalmente preenchida, porque naturalmente a gente não é assim. Então, isso daqui, ó, esses fiozinhos que eu tô construindo aqui com ela, já vai deixar ela mais natural e mais esfumadinha, ó, tá vendo? E aí, no caso, se você não tiver muitos pelinhos na sobrancelha, se você não tiver esses pelinhos, aí o que você pode fazer é com o pozinho. Você pode fazer com a pastinha também? Pode, gente. Mas vai ficar mais marcado ainda. Imagina a minha sobrancelha desse jeito que tá, eu ainda vim mais com uma pastinha dessa cor e tacar aqui por cima. Daí ela vai ficar mais marcada ainda, ela vai ficar bem delineada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente amo, gente. Eu amo uma sobrancelha marcada, eu acho que faz uma mega diferença, assim, na maquiagem, no final, no resultado final da maquiagem. Então eu gosto da minha sobrancelha bem marcada, mas desse jeito que tá aqui, pra mim já tá ótima. Mas se você tiver pouco pelinho, eu sugiro que você venha com a corzinha mais clara, pra você preencher na parte de dentro, da onde você não tem pelinho, com o mesmo pincelzinho, e aí com a parte mais escura,
você vira aqui pro finalzinho, tá? Então anota aí, gente, a parte mais clara é a que a gente usa na parte do começo aqui da sobrancelha, tá? A parte mais clara, porque geralmente é onde a gente tem mais pelinhos, tá? Então se a gente colocar mais cor escura aqui, vai dar muita diferença aqui desse lado. Então geralmente a gente tem mais pelinhos aqui e menos aqui. Então a gente começa aqui com a cor mais clara, e aí no final, onde a gente tem menos pelinhos, aí sim a gente pode preencher com a corzinha mais escura, tá? E aí, quando a pastinha já estiver seca, já estiver tudo bonitinho assim, você pode vir com a escovinha de levinho e ir penteando aqui novamente e dando o formatinho que você realmente quer pra sua sobrancelha. Agora, diz aí pra mim, gente, faz ou não faz diferença a sobrancelha? Quando eu não vou sair de casa, pra mim a sobrancelha é prioridade. Então, eu aqui, ó, com a sobrancelha feita e eu aqui, ó, sem a minha sobrancelha feita. Com, sem. Ó, mesmo que eu não estiver maquiada, gente, mesmo que eu vá sair de casa e não tenho tempo de fazer uma maquiagem nenhuma, isso aqui, ó, já faz muita diferença. Você sair com a sobrancelha arrumadinha, bonitinha, e você sair só com a sobrancelha assim. Entendeu? Então, pra mim, a sobrancelha é essencial. Ela muda, ela faz toda a diferença na maquiagem, tá? Então, o que que eu falei pra vocês? Eu fiz aqui a minha sobrancelha antes de fazer a maquiagem. Logo, como a minha sobrancelha já tá feita, o que que eu vou fazer? Eu vou pro restante da maquiagem. Geralmente, quando eu faço a minha sobrancelha, como eu sempre faço a maquiagem começando pelos olhos, vou voltar aqui pro corretivo, só que dessa vez eu vou voltar aqui pra cor mais clarinha, que é essa aqui. Vou dar uma preenchidinha aqui nos meus olhos. Eu sei, geralmente faço isso tudo junto. Quando eu vou maquiar, tá, eu já arrumei minha sobrancelha. Daí eu venho aqui com o corretivo, já limpo lá, já deixo tudo certinho. E já faço aqui a minha base de sombra, vou pros olhos e blá, e me maquio. Quando eu me maquio, é inevitável eu sujar. Na hora que eu vou aplicar a base, eu posso meter a base aqui sem querer. Na hora de aplicar o pó, eu vou deixar ela mais acinzentada. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui minha maquiagem rapidinho. Vou fazer uma maquiagem leve, nada assim, tipo, muito tcharam. Mas só pra ter uma maquiagem aqui, pra vocês verem o que acontece e qual a diferença. E já volto aqui pra gente continuar, tá bom? Ó, prontinho, gente. Eu voltei aqui com a maquiagem quase finalizada, tá? Não fiz tudo ainda. A única coisa que faltou aqui é a sobrancelha do lado de cá, que eu não fiz, e o iluminador que eu não apliquei, tá? Eu fiz a minha maquiagem aqui normalmente, igual eu fiz nos outros vídeos de aulas pra vocês, tá? Com a diferença que aqui na hora de aplicar a base e tal, eu tomei um pouquinho mais de cuidadinho, porque a minha sobrancelha já estava feita. No entanto, gente, ela tá aqui ainda perfeita, intacta, porque eu fiz ela com a pomadinha, tá? Porque se eu tivesse feito com ela em pó, com certeza ela já estaria mais bagunçadinha, ela já estaria mais acinzentadinha, igual essa daqui tá, porque que é o pó que deixa ela assim mais acinzentadinha. Eu nem colei o cílio postiço aqui, porque eu queria que desse pra vocês verem bem. Então ela estaria mais aqui, tipo assim, digamos que prejudicadinha. E geralmente, depois que eu aplico a minha bruma fixadora, é quando eu faço esse retoque nela. Como eu falei pra vocês, nesse caso aqui vai acabar não precisando, porque quase que eu não interferi aqui na minha sobrancelha. Porque quando seco essa aqui, eu tentei tirar o que eu apliquei aqui, aquela pastinha que eu apliquei aqui na mão pra mostrar pra vocês. Esfreguei, esfreguei, esfreguei. Ainda assim tem um resto aqui, porque a pastinha ela costuma ser bem à prova d'água. Então, independente do que a gente aplica aqui em cima, dificilmente a gente vai acabar estragando o que a gente fez antes. Mas isso aqui não acaba não valendo muito quando a gente usa o corretor aqui em pó, porque o pozinho ele é menos resistente do que a pastinha. E a pastinha deixa ela mais marcada aqui, como eu mostrei pra vocês. Se você quiser ela com um aspectozinho um pouquinho mais natural, eu sugiro que você use só o pozinho, tá? Por que que eu deixei assim e não apliquei iluminador pra vocês? Porque eu já expliquei pra vocês nas outras aulas que quando eu aplico o iluminador, aqui eu só passei um marronzinho e uma sombrinha mais clarinha aqui, só fiz uma coisa meio simples. E aí quando eu vou aplicar o iluminador no rosto, que eu tô usando aquele meu da MAC, que eu tô usando ele praticamente o tempo todo aqui no Brasil, ó. Vou aplicar ele aqui no rosto junto com vocês pra vocês verem, né? Que foi aí uma das últimas aulas, que foi a finalização da pele. Do mesmo jeito que eu já expliquei pra vocês. E geralmente quando eu faço isso, eu já pego aqui, ó, em cima da sobrancelha. Pode ser até com um pincelzinho menor, se você quiser, ó. Tá vendo? E aí eu já pego a parte de cima da sobrancelha aqui e aqui, ó. Passo o iluminador por cima da sobrancelha. Eu passo, gente, porque, ó, dificilmente ele vai ficar pregado aqui na sobrancelha. Mas se ele chegar a ficar, ó,
Se ele chegar a ficar, eu apliquei bastante aqui. Agora sim deu uma acinzentadinha na sobrancelha. Mas sinceramente eu nem tô ligando pra esse acinzentado, porque quando ele acinzenta, ele deixa a sobrancelha assim um pouquinho mais natural do que quando você deixa ela bem marcada, tá? Eu poderia ter usado sim uma cor mais clara, apesar, ó, de ser bem da corzinha da minha sobrancelha essa pomada, tá vendo? Só que como eu já tenho uma sobrancelha assim um pouco mais expressiva, se eu usasse um tonzinho mais claro, tipo assim, essa aqui que eu tô usando é a Dark Brown. Se eu usasse só a Brown, ela funcionaria do mesmo jeito, tá? Mas não tem problema, eu gosto dela assim mesmo. E como eu falei, mesmo aplicando aqui o iluminador por cima, pra poder pegar aqui, porque a ideia é pegar essa partezinha aqui, ela não se desfez muito, ó, tá vendo? Mesmo que ela tivesse se desfeito, eu poderia consertar aqui tranquilamente. E aí na hora de consertar, gente, aí sim eu sugiro que seja com pozinho, porque aí é o acabamento, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do pó. Vamos supor que aquele meu arquinho lá deu uma desfeita, que é o que mais prejudica na hora que, quando você faz a sobrancelha antes. Aí eu venho aqui e arrumo rapidinho aquilo que ficou errado. E eu tenho em casa, gente, muitas máscaras de cílios que elas são transparentes. Ou mesmo sem ser a máscara de cílio, tem umas que são específicas para sobrancelha mesmo, que parece um rímel, parece uma máscara, só que ela tem a pontinha assim e tem a corzinha mais marronzinho. Aquilo ali, ele serve para dar acabamento. Só que o que aconteceu? A pessoa que não trouxe. Inclusive, toda vez que eu vou na farmácia e tal, eu esqueço de procurar para ver se tem na farmácia, porque eu tô sentindo muita falta aqui. Porque eu não tenho nem a máscara transparente e nem tenho essa mascarazinha que eu falei pra vocês de aplicar na sobrancelha pra dar o acabamento. Então o que eu faço, gente? Se eu tiver um gelzinho aqui em casa, mesmo que seja de cabelo, pode ser ele, mas aqui perto de mim não tem nada. Mas eu tô molhando essa parte aqui da escovinha com a bruma fixadora mesmo, ó. A gente arruma a solução pra tudo, né? E aí a gente só dá o acabamento com ela, dá aquela penteadinha. Porque como a escovinha vai estar molhada, ela já vai suavizar aqui, ó, o pó que a gente aplicou antes. Claro que com a máscara vai ficar bem melhor, mas só isso aqui, só da escovinha tá molhada, ela já vai ajudar a dar aquela limpadinha naquilo que a gente errou. Então o máximo que eu vou ter que fazer aqui é dar essa retocada, como vocês viram. E aquilo que vocês viram no começo, quando eu apliquei só a pasta pra sobrancelha, que ela tava assim muito expressiva, que ela tava muito exagerada. Vocês acham que ficou exagerado agora, gente? Na minha opinião, não ficou. Na minha opinião, tá perfeito. É exatamente assim que eu queria, ó, tá vendo? Eu consegui consertar e tal, e tá beleza. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Porque geralmente, gente, quem corrige a sobrancelha, quem deixa pra corrigir a sobrancelha depois, quando a maquiagem já tá feita, ela aplica inclusive até o iluminador antes. Deixa eu aplicar aqui o iluminador desse lado aqui também. Ela aplica até, ela faz toda a pele. Eu acho que ela só não aplica o batom, essas coisas, sabe? Ela faz toda a pele. Algumas pessoas corrigem a sobrancelha antes de fazer os olhos, tá? E outras deixam pra corrigir. Alguns maquiadores, inclusive o Helder Marucci, que isso me chamou bastante atenção nele. Ele faz praticamente a maquiagem toda e depois que ele vai pra sobrancelha. É legal o jeito que ele faz, gente? É, porque uma das meninas que eu vi ele maquiando, por exemplo, ela tinha micropigmentação na sobrancelha, né? Então, geralmente, quem tem a micropigmentação já tem aqui o formato da sobrancelha certinho, pouca coisa tem que acertar. Mas ele faz de um jeito que ele tampa toda a micropigmentação da pessoa com maquiagem. Ele vai aplicando base, vai aplicando corretivo, enfim. Ele some com a micropigmentação da pessoa, deixa a sobrancelha da pessoa no natural. Aí, depois que ele faz toda a maquiagem e tal, inclusive os olhos, aí que ele vem pra parte da sobrancelha, tá? Então, acho que pra fazer isso, você tem que ter muita técnica daquilo que você quer. Primeiro, a minha sobrancelha, ela já tá acinzentadinha, porque ela tá suja, né? Então, eu posso até dar essa limpadinha nela aqui, ó, com a sobrancelha, com a escovinha ainda molhada, ó. Tá vendo? Que eu já tiro um pouco do acinzentadinho. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu faço desse. E aí some um pouquinho do acinzentadinho, dá uma limpadinha, a escova fica até suja. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas ela tá até meio esbranquiçadinha, porque eu usei ela pra limpar o pó, a base, o corretivo ou qualquer coisa que a gente tenha sujado aqui a sobrancelha com ela. A outra coisa, gente, é que nesse caso a gente não pode errar, entendeu? Porque se a gente errar, a gente vai ter um probleminha aí. O que eu vou fazer? Eu vou molhar o meu pincel com a bruma, pra ele ficar bem molhado. E eu vou preferir, como a minha sobrancelha, como a minha maquiagem já está feita, eu vou preferir não usar pastinha. Eu vou preferir usar o coisa em pozinho. Eu vou pegar o lado mais escuro, ó,
com o meu pincel aqui molhadinho. Prefiro fazer assim, por quê, gente? Porque se eu fizer com a pastinha, eu vou ter que... E eu errar, eu vou ter que vir com o corretivo aqui pra arrumar. E aí, tudo que eu fiz aqui no meu olho, eu vou ter que consertar. Entendeu? Então, acho que assim ficaria mais fácil. No entanto, quer ver, ó? Deixa eu aplicar aqui pra vocês verem. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Só aqui com um pincelzinho úmido. Peguei o pozinho, vou começar aqui do começo. Não posso falar porque senão eu vou errar, gente. Mas olha só. Ó. Fiz aqui o primeiro risquinho, ó, com o pozinho na parte mais escura. Vou continuar contornando aqui a minha sobrancelha. Ó, eu sempre tento, gente, puxar pra cima, sabe? Se eu errar, que eu erre pra cima da sobrancelha e não pra baixo, tá? E vou contornar ela aqui bonitinho. A vantagem de você fazer ela depois, ó, eu vou fazer o meu risquinho aqui, tá vendo? A vantagem de você fazer a sobrancelha depois é que você não vai precisar retocar. Uma vez que eu tô fazendo ela só agora, eu não vou precisar retocar nada aqui por cima. Mas vocês viram que não é uma coisa muito difícil de se fazer, né? O retoque. Mas a desvantagem que eu acho, apesar de que, ó, eu consegui de primeira fazer aquele tracinho aqui embaixo bem certinho. Mas se eu tivesse errado, gente, eu teria que vir aqui com o corretivo pra arrumar. E aqui, meu, já tá, chega a tá até iluminado, a sombrinha tá prontinha. Então a probabilidade de eu errar e ter mais trabalho pra arrumar é maior. E a segunda coisa é que eu não sei se vocês viram, que na hora que eu apliquei aqui a primeira vez, a sobrancelha fica mais grossa, certo? Só que aí quando a gente vem com o corretivo aqui embaixo, a gente dá aquela afinadinha lá e a mesma coisa na parte de cima. E uma vez que a sua pele já tá feita, se você errar, você não pode errar na grossura, ponto. Resumindo, é isso, gente. Você não pode errar na grossura. Eu vou vir aqui, ó, na parte de cima, eu vou fazer de tudo pra eu não errar. Ó, um pouquinho mais pra cá, vou deixar aqui, ó, o espaço de mais ou menos meio centímetro, e eu vou começar ela aqui, ó. Vem aqui. E vou fazer o contorno dela aqui, ó, junto com vocês. Vou tentar não arquear muito, porque aqui eu cheguei a arquear, mas depois eu apaguei. Mostrei pra vocês que dava pra apagar. Vamos fazer o arquinho, ó. A minha maior falhinha aqui, tá vendo? Essa parte aqui minha tem bastante pelinho. E aí, nessa parte aqui final, ó, é onde sobra aquela falhinha, tá vendo? A minha maior falha. A falha desse lado não é tão grande quanto a falha desse lado aqui. Quando eu contornei ela pelo lado de fora, vocês viram que ficou essa falha, tá? Mas eu poderia corrigir ela de dois jeitos. Eu poderia vir aqui fazer a curvinha certinho para aqui, como eu posso simplesmente fechar, ó, essa curvinha aqui, que essa é a diferença, tá? De um formato e outro, depende do formato que você quer. Eu só vou fechar essa curvinha aqui, arredondando ela, arredondando. E deixar ela terminar aqui fininha. Qual que é a diferença dos dois jeitos, tá? É que quanto mais fina você deixa a ponta, mais expressiva fica a sua sobrancelha. Mais assim, digamos que, tipo, poder, sabe? Mulher mais tcharam. E quanto mais grossinho você vai deixando assim essa parte do final, você fica com aquele, você deixa aquele ar mais de menininha, tá? Então eu fiz aqui, gente, eu confesso que eu errei pouco nesses dois traços que eu fiz aqui, mas se eu tivesse errado seria mais difícil de consertar. E uma outra coisa, gente, é que quando a gente faz a sobrancelha assim, dessa forma que eu fiz, a probabilidade dela ficar mais grossa é maior. Por conta do que eu falei pra vocês, que eu já não vou vir mais com a base contornando ela. Do jeito que ela tá aqui, ela vai ficar. Não sei se vocês vão reparar, vou ficar aqui bem paradinha pra vocês ficarem olhando pra minha sobrancelha, mas embora eu tenha tomado muito cuidado aqui para contornar a minha sobrancelha, desse lado de cá, que eu arrumei agora, ela ainda ficou mais grossa. Então, se eu quiser ela mais fina, aí não vai ter jeito. Daí eu vou ter que vir aqui com a base pra consertar ela, principalmente aqui na parte de cima. Mas como não ficou tão mais grossa, então eu vou permanecer desse jeito que ela tá aqui. Agora eu vou pra parte mais clarinha, tá? Vou aqui aplicar um pouquinho por cima, pra ela não ficar tão expressiva. Então, ela teria que ficar um pouquinho mais amarronzada, né? No final, e aqui no comecinho eu vou dar aquela puxadinha nos fiozinhos, ó. Que eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui é só o que sobra. Eu ainda posso dar uma esfumadinha aqui com a escova, ó, tá vendo? Então, aqui é só o que sobra. Eu fiz ela bem marcada e com a cor, assim, mais escura do que ela deveria ficar, gente. E se você errar, ó, passa o dedinho assim, ó.
Só pra dar uma esfumadinha, que o dedinho já vai funcionar tranquilamente, tá? Ó, bem legal, só pra essa parte aqui ficar mais clarinha. Então eu fiz ela bem mais escura, assim, porque como a gente tá em aula, fica mais fácil de vocês verem. Mas nas outras aulas, eu vou tentar usar um marrom um pouquinho mais clarinho, tá? Pra ela não ficar tão expressiva assim. Então dá pra corrigir a sobrancelha depois que você já tiver maquiada, Sandra? Dá sim, tranquilamente, gente. Mas você não pode errar, porque se você errar, você vai ter trabalho pra consertar. E outra coisa, como eu corrigi ela aqui com um pozinho, fica mais fácil de eu esfumar. Então, se eu quiser dar um acabamento mais natural pra ela, eu não quero ela tão marcada, então é só você ir penteando ela aqui, ó, porque a própria escovinha já vai fazer o trabalho de esfumar a sobrancelha, tá? E vai deixar ela com um acabamento um pouquinho mais suave e sem marcação, gente. Aí, eu quis passar esses dois jeitos aqui pra vocês poderem ver a diferença do antes e depois. Eu ainda prefiro vir com ela antes, porque quando eu venho com ela antes, gente, e eu aplico aqui o meu corretivo mais clarinho, eu já venho com o corretivo aqui bem certinho. Então esse corretivo, acho que vai dar pra vocês verem aqui desse lado, esse corretivo ele já serve como um baita iluminador aqui pra baixo da sobrancelha. Principalmente quando você usa um corretivo mais clarinho, tá? Então, basicamente, a teoria é assim. O corretivo, ele é a borracha da maquiagem. Então, fez, errou, o corretivo vem aqui apagando, limpando, consertando e iluminando, que é a função dele. Desse lado aqui, fez, errou, você não vai ter o corretivo aqui pra dar esse acabamento, ou seja, apagar aquilo que você fez, a não ser que você pague aqui a iluminação toda que você já fez antes, deixar tudo apagado já, tudo junto. Você não tem ele pra fazer isso. E a sobrancelha acaba ficando aí um pouquinho mais grossa. Mesmo que você olhe, assim, que nem eu tô me olhando, talvez vocês não vejam, mas como eu me conheço, eu tô vendo aí essa diferença, né? Mas esse lado aqui, ele parece estar um pouco mais pra cima do que esse aqui. Tá? Nós não somos simétricas, lembrem-se disso. A gente pode chegar ali ao máximo, mas nós não somos simétricas. E segundo, gente, esse lado aqui com certeza está mais grosso do que esse. Então, como eu não tive corretivo aqui pra dar aquele acabamentozinho aqui na parte de cima, certamente essa sobrancelha, o mínimo que for, ela sempre vai ficar mais grossa quando a gente deixa pra corrigir depois. Só que, apesar dela ter ficado mais grossa, essa aqui tá mais expressiva. Como eu delimitei ela aqui com o corretivo depois, ela ficou mais expressiva. E o acabamento também, gente, é diferente, ó. Vou tentar chegar bem pertinho. Esse lado aqui, como eu já tava com corretivo, ó, eu dei o acabamento aqui com a sombra, então essa parte aqui ficou bem certinha, bem iluminadinha, coisa que não ficou desse lado aqui, ó. Dificilmente a gente consegue esse acabamento aqui, ó, da sobrancelha e com a sombrinha aqui tudo aparecendo, ó. Tá diferente, gente, presta atenção que vocês vão ver. Tá diferente, esse acabamento aqui e esse acabamento aqui. Esse acabamento aqui é mais difícil de você conseguir quando você faz a sobrancelha já com a maquiagem pronta. Mas uma coisa é certa, independente do acabamento, independente da forma que você resolver aplicar e o formato que você quiser deixar da sobrancelha, gente, corrija a sobrancelha, seja antes ou depois, corrija a sobrancelha, porque ela vai fazer bastante diferença na maquiagem, tá, gente? Como eu falei, a minha tá bem expressiva, tá bem escura, apesar de ser a cor dela mesmo. Se eu deixasse a minha sobrancelha crescer, ela ia ficar exatamente assim, gente, mas eu não deixo, tá? Apesar dela tá bem expressiva, eu gosto dela assim, eu prefiro ela assim do que ela sem corrigir. Mas quanto mais suave você quiser ela, menos cor você use. Aí você usa uma corzinha mais clarinha, tá? A minha tá assim porque eu coloquei ela bem marrom, bem escuro. Mas usa um marrom mais clarinho que ela vai ficar menos expressiva, tá certo, gente? Então, hoje foi aqui a aula de sobrancelha, gente. Eu acho que já na próxima aula a gente já começa a ir para os olhos, tá? Para o módulo olhos. E aí, quando eu estiver fazendo o módulo olhos, aí vocês vão entender bem melhor essa parte aqui do acabamento que eu tô falando pra vocês, tá bom, gente? Mas precisa de muito joinha nesse vídeo, precisa de muito compartilhamento. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, gente. Me ajuda aí na divulgação e não assistam esses vídeos em outra plataforma que não seja no YouTube, porque essas aulas são exclusivas do YouTube, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu tô todo dia lá com vocês dando diquinhas e satisfações de qualquer coisa que acontece pra vocês. Deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!